Agora você está convidado a debater assuntos de interesse da nossa cidade: cultura, educação, esporte, política, economia e entretenimento. Está no ar Estúdio C, a voz e a vez da comunidade. Bom dia, ouvintes da nossa rádio comunitária 87.9, a rádio do povo. Agora são 10h06 e estamos aqui no Estúdio C com a participação do Adriano Rocha. Doutor Adriano, doutor Adriano, como que você quer que se chame? Bom dia, Neide, bom dia, ouvintes da rádio comunitária 87. Pode me chamar somente de Adriano. Ah, tá bom. Adriano, você é formado há 7 anos, né? Isto. E conta um pouco da sua história para a gente, Adriano. Se apresente para os nossos ouvintes. Então, meu nome é Adriano Rocha, sou advogado, pai de família, possuo 3 filhos, né? Estou na área do direito aí há 7 anos e eu venho de uma geração de advogados que realmente pôs a mão na massa, por assim dizer, né? Não tenho origem, a minha origem ela é de família classe média, né? Média, pobre. Média, a pobre. Gente tá ali. Então, e atuo especificamente na área do direito do trabalho, né? Uma das áreas que eu tenho maior afinidade. E é isso aí, Neide. Vamos para a entrevista. Vamos para a entrevista. Ô, Adriano, então, dia 1º foi Dia do Trabalhador e, assim, a gente te chamou aqui exatamente porque você atua na área trabalhista, né? Sim. Além da área trabalhista, direito previdenciário também, trabalho do consumidor, isso. Né? E, aliás, e direito do consumidor. Direito do consumidor. Isso. E, assim, qual que é a maior demanda tua, assim, dentro desses 3 itens? Olha, atualmente, a área de maior demanda tem sido realmente o direito do consumidor e direito do trabalho. E, bom, vamos lá. A questão do Dia Internacional do Trabalhador. Muita gente fala que é o Dia do Trabalho, né? Mas, na realidade, a instituição é o Dia do Trabalhador. Do trabalhador. E, assim, o Dia do Trabalhador ele foi instituído exatamente em função da luta dos trabalhadores para se pensar nesse dia, né? E aí ele foi instituído no Brasil em 1924. 1924. Né? E qual a importância disso? Fala um pouco para a gente. Neide, o Dia do Trabalhador, ele tem uma relevância significativa, né? Por quê? Ele mostra para os trabalhadores, não somente assim, não é somente um feriado a ser descansado, né? Mas é um dia para refletir a história dos trabalhadores de forma geral, né? Que na verdade é um feriado mundial, né? Grande parte dos países comemora-se o Dia do Trabalhador em 1º de maio. Ah, tá. Inclusive, muitos países têm movimentos de trabalhadores, né? Tem passeatas. É um dia que as pessoas realmente buscam evidenciar seus direitos, assim como tem outros dias para mostrar a luta e o trabalho. Mas, assim, aí dessas lutas surgem leis. Quais foram? Por que surgiram? Como que foi a questão entre a questão histórica mesmo? Vamos colocar aí. Olha, essa questão do direito do trabalho em si, a questão do Dia do Trabalhador, a gente pode colocar que ela remota do período da Revolução Industrial. Tudo tem início com a Revolução Industrial na Inglaterra. Meados aí
segunda metade do século XVIII. Certo. E existiu o quê? Com a grande demanda da Revolução Industrial, surge aí a necessidade de começar a organizar, regulamentar o direito dos trabalhadores, né, do proletariado, né? Uhum. E o que acontece? Nesse período da Revolução Industrial já começou a ter a formação aí a partir de sindicatos, certo, que buscavam, mediante atos de greve, né, pleitear aí o direito dos trabalhadores, porque na grande maioria, né, eles trabalhavam, a jornada de trabalho deles era muito excessiva, 15 horas em média. Uhum. 15 horas de trabalho, como se diz, não dava tempo nem de dormir praticamente, né? Complicado. Porque entre o horário de sair da fábrica, ir para casa, conseguir dormir e levantar para o outro dia, você tinha o quê? 7 horas? 7 horas entre o período de descanso e as pessoas não tinham. Não existia o mínimo de qualidade de vida. E havia um excesso de mão de obra também, né? Sim. Excesso de mão de obra porque o campo foi fechado, os campos na Inglaterra foram cercados, a população rural foi expulsa e aí foram para a cidade em busca de trabalho. E muitas pessoas não conseguiam, né, colocação ali nas indústrias e viviam à margem, né? Sim, e isso fazia com que os industriais pudessem regular o salário, sim, que acabava sendo irrisório, né? Na verdade, essa situação aí, ela gerou muita pobreza, né? Essa situação do povo que vivia à margem, porque eles dependiam de uma colocação no mercado de trabalho e eles tinham que se submeter a condições, né, que não eram humanas, né? No caso, vamos lá. E no Brasil? Como que nós... Aí, nesse período, vamos voltar para a Europa, no caso, aí vamos ficar na Europa ainda. Quais as primeiras leis que foram efetivadas, né, depois das lutas e tal? Você diz, né? Na Europa, no caso, para atender a demanda dos trabalhadores, assim, por cima mesmo. Assim, alterações significativas na questão do direito do trabalho, elas começaram propriamente dita, com a fundação da Organização do Trabalho Internacional, em 1920. E com a Constituição, na verdade é o que eu vou te falar aqui, no México agora, a Constituição do México, em 1917, que garantia direitos aos trabalhadores, salário mínimo, jornada de trabalho de 8 horas. Ah, certo. E aqui no Brasil, como que vai se dar esse processo? Aqui no Brasil, através da pressão social que o governo começou a sofrer, porque, infelizmente, o Brasil ele acabou meio que de forma atrasada, mas ele acabou sofrendo o impacto, né, da Revolução Industrial, na questão dos direitos previstos para os trabalhadores, e também teve a Revolução nos Estados Unidos, né, lá em Chicago, que decorrente de tudo que aconteceu ali, no ano de 1886, houve até trabalhadores que foram mortos por buscarem ali o ideal deles, né, que era melhores condições de trabalho, condições dignas de trabalho, né? E foi criada em 1943, né, a consolidação das leis trabalhistas, né, que
que pegou-se toda a legislação esparsa que existia a respeito do direito do trabalho, toda a legislação esparsa que existia a respeito do direito do trabalho, pegou-se essa legislação e houve essa consolidação das leis, que é a nossa CLT. Ah, certo. Bom, nós já estamos indo para o segundo bloco, vamos dar uma paradinha aqui para o apoio cultural e daqui a pouquinho a gente volta. Deixa eu te falar uma coisa. A comunitária não deve favorzinho para nenhum político, para nenhuma igreja e para nenhum grupo comercial. A comunitária não tem dono. É um meio de comunicação diferente que pertence ao povo de Guaxupé. Voltando aqui ao nosso momento no Estúdio C com o nosso entrevistado Adriano Rocha. Adriano, nós estamos falando aqui da luta do trabalhador por seus direitos, né? E tem uma pergunta aqui que foi enviada. É uma ouvinte que nos enviou a pergunta e eu gostaria que você desse assim a sua opinião sobre essa questão. Aqui, quer ver? Ela está perguntando o seguinte. Ela mandou assim: gostaria de fazer uma pergunta a esse ouvinte, essa pessoa. Se um funcionário comete algum erro e é punido, e outro comete o mesmo erro e não é punido, caracteriza discriminação ou não caracteriza como discriminação? Pois o patrão pode ter afinidades com quem ele quiser e tudo bem. Bom, Neide, respondendo a pergunta da ouvinte, dentro deste contexto que foi narrado, é necessário que a ouvinte que ela preste bastante atenção na conduta do empregador de forma geral, porque um ato isolado pode sim representar um certo favoritismo, como ela disse, né? Mas se a conduta for reiterada, se o empregador continuar insistindo em punir somente ela, isso daí configura um assédio moral, né? Não é nem tanto uma discriminação. Porque todo ato que o empregador comete contra o empregado, por exemplo, eu trabalho numa empresa, eu errei e o outro funcionário que tem a mesmo cargo, mesmo tempo de serviço, errou. Mas o empregador insiste em punir somente aquela pessoa, ele está cometendo o quê? Um assédio moral. Ah, tá. Então, aí no caso, vamos pensar assim, estamos eu e você trabalhando, aí o patrão, a patroa está com a cabeça cheia. Eu cometi um erro, ele vem para cima de mim, Porém, outra vez, um outro momento, você comete o mesmo erro e a situação é diversa, ele, nossa, Adriano, que caquem, mas vamos ajeitar isso aí e vai de boa. Se em outro momento ele tiver a mesma atitude que teve com você comigo, vamos supor, em um outro tempo, dá para caracterizar, não, estava de cabeça cheia. Sim. Agora, se for tudo sempre exatamente comigo e sempre relevar em relação a você, aí a coisa é diferente. Sim, isso. Quando há cobrança exagerada de determinadas rotinas do trabalho, quando a forma de tratar a pessoa ela ultrapassa o contrato, o que está previsto ali no contrato de trabalho, sabe? Ou seja, a questão de assédio realmente no ambiente de trabalho, exigir
redução, por exemplo, redução da jornada, redução das atividades do funcionário, que a partir do momento que o funcionário tem ali a redução exagerada ali das suas atividades, o que acontece? O funcionário começa a se sentir discriminado, como ela mesma disse, né? Sim, mas mesmo a redução da jornada ou não da jornada em si. A redução, por exemplo, eu e você, nós fazemos o mesmo tipo de atividade. Aí você percebe que o patrão está te tratando diferente, ele não deixa você fazer mais as atividades que você costumava fazer, praticamente ele tira o teu serviço e passa para outras pessoas. Certo. Você acaba ficando... De escanteio? Você não sabe mais o que fazer. Aí chega num ponto, esse tipo de situação leva o trabalhador a um ponto que ele se vê obrigado, muitas vezes, a pedir demissão. Pela forma que ele está sendo tratado. Ele não consegue assimilar essa situação. Certo. A pessoa está ali, mas tem alguma ação e ele não vai ser chamado para isso, não vai... E aí sempre fica de lado, é isso, Sim. né? Então, essa ouvinte, a resposta é essa. Preste atenção nas formas, né? Como está sendo o dia a dia. Tem né? que verificar se é uma conduta que sempre está acontecendo no ambiente de trabalho, para poder caracterizar ou discriminação ou um assédio moral. Certo. E, assim, sobre a questão de assédio, de coisa, como que a gente caracteriza? Porque muitas vezes o assédio moral, ele passa despercebido através de brincadeiras. Por exemplo, geralmente a reclamação é mais feminina, porque sempre é mais a questão feminina é jogada em cima. Por exemplo, a mulher engravidou, ela já começa a ser tirada do trabalho. Mas no dia a dia, vamos colocar assim uma situação, como que dá para perceber que está ocorrendo o assédio? Porque às vezes é tão sutil isso. Então, normalmente, em muitos casos, ele começa assim, bem sutil realmente, até ir se tornando assim, cada vez mais evidente e mais insistente e consistente, né, no assédio. Eu já presenciei assim, no decorrer da atuação no direito do trabalho, eu já presenciei clientes me falarem que o patrão simplesmente pegava, deixava os outros funcionários trabalhando e tirava o serviço da pessoa, fazia a pessoa ficar parada o dia inteiro. Uai. Como forma de forçar a pessoa a pedir demissão. Certo. E nesse caso, eu estou passando por essa situação, estou lá de braço cruzado, eu não posso fazer minhas atividades. Qual que é o caminho? O que eu orientei esse cliente na ocasião? Olha, você tem que se documentar, produzir provas a respeito dessa situação. O que ele fez? Ele pegou e fez vários vídeos. Isso aí aconteceu durante uma semana. Ele fez vídeo com funcionários do lado dele. Era falado, olha, hoje é dia tal da semana, tal. Estou iniciando minha jornada de trabalho, mas o meu patrão, meu encarregado, não está deixando eu exercer as minhas funções. Eu tive que ficar aqui de lado e eu estou registrando isso para, posteriormente, pleitear meus direitos. Aconteceu isso, ele fez essa filmagem, ele tinha testemunhas, né, não foi só ele, foram várias pessoas nessa situação, um grupo específico que foi isolado. Nossa! Isso porque reclamaram do refeitório. Sim, então era uma foi uma retaliação. Nossa!
Então, por quê? Por que ainda existe esse tipo de coisa? Assim, muitas vezes, durante o tempo que eu estava, né, lecionando, muitos alunos que já trabalhavam comentavam que não podiam entrar. Quando a gente entrava na questão das leis trabalhistas, sindicatos, o maior medo do pessoal que trabalhava era: se eu participo de sindicato, o patrão me despede. Se eu reclamo de alguma coisa, o patrão me despede. Ainda tem essa questão, né? Se eu entrar com ação, depois eu não consigo emprego, porque os empregadores se comunicam. Como fazer isso? Como que, por exemplo, eu entrei com ação contra o meu patrão. No caso, eu nunca tive esse problema, porque meu patrão mais antigo era do Estado, né, professora? Sim. Mas, assim, eu entrei em ação contra meu patrão, agora eu vou procurar emprego. E, porém, eu não vou conseguir emprego, e eu estou procurando, mas as pessoas vêm ali e entram em contato com as firmas, e as firmas falam: olha, ela saiu, entrou em ação, tal. Como que a gente pode resolver esse problema? Ou não tem resolução? Neide, a curto prazo não tem uma resolução efetiva. Mas eu creio que com o passar do tempo, a cultura, né, das pessoas vão se transformando, né? E esse tipo de pensamento, que é um pensamento retrógrado, né? É um pensamento que não deve fazer mais parte da nossa sociedade. É igual aquela velha questão da época dos escravos lá: leite com manga não pode, faz mal, né? Uhum. Eu citei isso por quê? Por essa questão que você disse aí. Olha, não pode ajuizar uma ação contra o meu ex-patrão, porque eu nunca mais vou conseguir emprego. Eu vou ter o meu nome vai ficar sujo. Graças a Deus, a mentalidade tem mudado. Não vou dizer que ocasionalmente não ocorre esse tipo de situação. Ocorre. Mas, graças a Deus, as pessoas estão tendo uma consciência mais aberta para esse tipo de coisa, que o direito, a busca pelo direito, a luta pelo direito, ela tem que ser exercida, né? Uhum. A partir do momento que você foi lesado no ambiente de trabalho, nos seus direitos, você não está cometendo erro algum, crime nenhum em buscar socorro na justiça. Certo. Nós vamos agora dar um intervalinho. No próximo bloco, nós vamos falar sobre direitos e a questão do trabalho análogo à escravidão, né? Gente, até daqui a pouquinho, vamos lá. 9 FM. Estúdio C, a voz e a vez da comunidade. Voltando aqui para o nosso bate-papo com o Adriano, advogado trabalhista e também previdenciário e do direito do consumidor. Adriano, nós estávamos falando aqui a respeito do medo que as pessoas têm de entrar, né, na justiça. E aí tem um outro detalhe. Você comentou sobre a questão da manga com leite na época da escravidão, mas infelizmente nós ainda temos, né, empregadores que tratam seus funcionários como escravos, em situação análoga à escravidão, porque eles têm um contrato que vieram para trabalhar e, teoricamente, recebem um salário, mas, na verdade, acabam devendo para o patrão. E eu que achava que essa situação tinha acabado lá pela década de 80, 90, com as leis trabalhistas, né, da década de 88, mas nada aconteceu? Neide, infelizmente, é uma situação assim, era para estar no passado esse tipo de situação, né? Mas no dia a dia a gente
ouve-se falar muito ainda do trabalho escravo. Só para você ter ideia, no ano de 2023, foram resgatados mais de 3.100 trabalhadores em situações de trabalho análogo à escravidão. 3.100 trabalhadores no ano de 2023. E isto, apesar do número de auditores fiscais do trabalho serem reduzidos, estão reduzidos, né? Ainda conseguiu resgatar 3.100 trabalhadores em situações análogas à escravidão. E assim, eu vira e mexe, a gente vê situação de empregadas, né? Como se fossem da família. Essa frase eu acho terrivelmente horrorosa. São meninas com 8, 9 anos de idade que foram levadas para casas de família e permanecem. Assim, outro dia eu vi uma pessoa da minha idade. Quer dizer, eu não me acho uma... Quer dizer, eu sou do século passado, mas eu não me acho uma pessoa velha, mas ser meninas que foram levadas para casas de famílias e ficaram como escravas, escravizadas, tratando como se fosse da família. Por que as pessoas ainda cometem esses crimes? Num primeiro momento, Neide, a pessoa que está cometendo esse crime ela tenta se convencer que ela está fazendo um bem para a pessoa, né? No primeiro momento, quando leva a pessoa para dentro de casa, ela pensa o quê? Ela tenta se convencer, fala assim, bom, eu estou tirando uma pessoa, tirando um menor da rua, né? Uma criança, né, da rua, que poderia estar se prostituindo, poderia estar se drogando ou em situação de fome, né? Mas o que ela acaba fazendo? Ela coloca essa criança para dentro do seu lar e todo o trabalho que tem que ser realizado ali acaba ficando nas costas dessa criança. E isso, Neide, é uma situação tão corriqueira, né? Passou uma cliente no meu escritório alguns anos atrás, até eu não sei o desfecho, o que ocorreu, o que finalizou. Ela foi me procurar para uma consulta jurídica. Ela tinha 69 anos, os patrões faleceram, né? Ela começou a trabalhar lá muito jovem para a família e foi ficando. Eles faleceram recentemente, alguns anos atrás, e os filhos começaram a pressioná-la para que ela desocupasse o imóvel. E ela foi registrada somente de uns 5 anos para cá. E o período todo que ela trabalhou, ela não tem como provar. Porque não era registrada. Não era registrada há muitos anos. E assim, tinha aquela pressão, sabe? Um familiar falava que não, que eles iam dar assessoria para ela, que eles iam cuidar dela, que eles não iam deixar ela desamparada. Mas assim, ela não tem o que contar, né? Ela não teve o que contar. Meu Falei assim, olha, eu posso contar com um acerto rescisório que vai me proporcionar a ter uma vida mais tranquila. Para você ter ideia, nem aposentada ela é. Meu Deus do céu. Quer dizer que ela estava vivendo uma velhice com o peso, né, sobre o seu pescoço, né? Machado. Na verdade, um machado sobre o seu pescoço, né? Falei assim, olha, ela não tem para onde ir. Se eles decidirem tirar ela dali, por mais que tenha um familiar que queira dar um apoio para ela, mas como os empregadores, na verdade, ali não tiveram o cuidado de observar a legislação, de criar todo um mecanismo para proteger ela desse tipo de situação, ela ficou à mercê agora dos familiares. Isso é muito triste, muito, muito errado. E assim,
no caso, a gente sempre vê, principalmente quando são situações, por exemplo, a gente ultimamente vê mais na Europa, mas já vimos muito aqui no Brasil mesmo, quando há paralisação de trabalhadores, movimento de trabalhadores, a polícia vem não para resolver, mas para impedir essas movimentações. Ainda hoje, as questões trabalhistas são casos de polícia? E por que ocorre isso e como deveria? Olha, Neide, infelizmente não deveria ser caso de polícia, mas nós vemos aí em algumas regiões do país que ainda são caso de polícia, né? Principalmente nas regiões que são mais afastadas dos grandes centros, onde não se tem ali uma aplicação no dia a dia das leis trabalhistas, né? Uhum. Infelizmente a gente encontra muito isso ainda. Uma forma de que isso possa ser sanado, né? Eu não digo tão a curto prazo, mas a longo prazo é essa conscientização, né? Graças a Deus, as redes sociais, elas têm o poder de estar divulgando a informação, né? Então, por exemplo, hoje, uma pessoa que mora numa cidadezinha lá no Pará, se ela tiver acesso à rede social, ela consegue visualizar os seus direitos, né? E há alguns anos atrás, isso não era possível. Então, assim, com a democratização da internet, o acesso à informação, tem mudado um pouco a mentalidade das pessoas e tem feito com que as pessoas lutem pelo seu direito. Uhum. E assim, a gente vê ainda muita desinformação. Muitas pessoas, e aí aqui mesmo, muitas vezes, aqui no caso, no Sudeste, Guaxupé, que é uma cidade bem localizada, né, com uma estrutura boa, muita gente não sabe os próprios direitos. Vai trabalhar, mas não sabe. Isso aqui é meu direito. Teria, assim, possibilidade, tem algum curso ou algum canal que fizesse esse processo de informação? Olha, Neide, na verdade, a informação ela está bem democratizada atualmente. Eu digo no sentido assim, hoje em dia, com o celular em mãos, quer dizer, isso considerando que a pessoa tem um celular. Ou, vamos lá, se a pessoa não tem um celular, mas eu creio que ainda tem lan house, né? Eu acho que ainda tem algumas. Ainda tem algumas lan house. Mas a pessoa pode ter acesso à informação, sim, pela rede social, Constituição, CLT, o Código de Defesa do Consumidor. Nós como cidadãos, nós não podemos desconhecer o direito, né? Nós temos, a partir do momento que foi promulgada uma lei, nós temos que buscar ali realmente, olha, peraí, o direito do trabalho. Hoje em dia, você falou que por mais que as pessoas ainda tenham dúvidas a respeito do direito, todo mundo tem uma certa noção, principalmente do direito do trabalho, que é o que impacta diretamente no financeiro da pessoa, né? Então, assim, somente alterações mais recentes que talvez a pessoa não tenha um conhecimento específico, mas em muitos casos a pessoa sabe, olha, se o empregador, por exemplo, ele deixou acumular 2 férias vencidas, aí o empregado tem direito a receber uma férias a mais. Como assim? Receber em dinheiro? Em dinheiro. Em dinheiro. Em dinheiro. Por exemplo, tem o período aquisitivo, que é o período de 1 ano que você tem que trabalhar
para ter direito ao período concessivo, que é o período concessivo é o ano seguinte que tem que ser concedido as férias. Só que se vencer 2 férias, ao invés de você receber só 2, você tem que receber uma adicional. Uma mais. Terceira. Então, assim, todo mundo tem, de certa forma, um certo, eu digo uma curiosidade, um entendimento, mesmo que mínimo, a respeito do direito do trabalho, né? Só que certo. Cabe a cada cidadão ter aquele interesse maior, por quê? Se você conhece o direito, se você sabe quando ele deve ser aplicado, quando você pode aplicar, fazer o uso dele, você não vai ficar para trás. Ah, tá. Olha, a conversa aqui tá boa, nós vamos por um breve intervalo e daqui a pouco nós voltamos. Estúdio C, a voz e a vez da comunidade. Comunitária. Rádio Comunitária de Guaxupé, a Rádio Cidadã. Voltamos agora para a nossa rádio, para o nosso último bloco, né? Com o advogado Adriano Rocha. E agora nós vamos fazer as últimas considerações aqui, mas eu quero saber o seguinte: você falou de direito, né? Você falou uma frase aí, uma frase legal que sobre o direito. O direito não socorre os que dormem. Ah, quer dizer, os que dormem é aqueles que não se atentam para os seus direitos. Aos seus direitos. O Adriano, tem uma questão aqui sobre bancos de horas. Na década de 80, final da década de 80, muito se lutou pelo direito das 44 horas no comércio, certo? Certo. E, assim, a partir da década de 90, nós vimos aí lojas funcionarem até meio-dia, até 1h da tarde, né? Formando esse horário das 8 às 17h30, depois organizaram os horários e, no entanto, hoje nós vemos lojas abertas até aos domingos, né? Comércio no geral, não só lojas, mas o comércio geral aberto no domingo e com a existência de bancos de horas extras, mas no particular, ainda na época que eu estava aula, muitas vezes eu ouvi que os patrões não pagavam esses bancos de hora conforme o funcionário. Por exemplo, eu tenho lá 30 horas, eu preciso tirar tal dia, mas aí o patrão não me dava esse direito. O que acontece? E a gente ouve muito isso. Então, Neide, o que acontece no dia a dia é que realmente alguns empregadores, né, patrões, eles deixam de observar o direito do funcionário, do colaborador ao gozo aí do banco de horas e ele vai realmente, às vezes, acertar essas horas laboradas aí no final do prazo, né, para banco de horas, né, 6 meses, ou em alguns casos que eu já vi acontecer no momento da rescisão trabalhista. Nossa, mas aí a pessoa, como se diz, se há rescisão é porque a pessoa já Sim. se esgotou ao máximo, Sim. né? Então, no meu entendimento, é algo que tem que ser regulamentado, tem que ter novas regulamentações a respeito dessa questão de banco de horas, a concessão do banco de horas ou o pagamento. Eu creio que brevemente aí deve haver uma nova reforma trabalhista, né? A CLT deve passar por nova reforma aí. A última foi em 2017 e como nós já estamos com 2017, 7 anos, então já está na hora já. O próprio Código
Civil, né, Código de Processo Civil e o Código Civil, eles já estão em momento de alteração. Então, assim, é uma situação, a questão do banco de horas é uma situação preocupante, porque você vê que houve uma regulamentação para que não ocorresse essa questão do excesso de horas trabalhadas no comércio. Só que, em contrapartida, cria-se o banco de horas para desafogar, né, para poder dar um descanso para o trabalhador, só que na prática ele não é tão efetivo, ele não é eficaz, né? Ah, certo. Mas aí também, vamos falar assim, tem empresas, eu estava lendo aqui no Economia do Espírito Santo, né? Uma matéria falando sobre licença PET, folga menstrual e semana de 4 dias, os benefícios oferecidos aos profissionais. Aqui na matéria, no caso, fala de ações de empresas que estão fazendo isso. O que você acha disso? Como que ocorre? Olha, essas empresas que estão oferecendo esses benefícios aos seus colaboradores, eu vejo com bons olhos. Por quê? Nós passamos por um período nós estamos num período de pós-pandemia, né? Sim. E com a pandemia, houve aí uma alteração significativa na questão trabalhista, realmente. Nós vemos aí o advento do home office, né? Que acabou vindo para ficar, né? Sim. Já existia o teletrabalho, né? Que através de meios telemáticos, celular, notebook, mas o home office, com a questão do home office, assim como essas alterações que essas empresas estão concedendo aí para os funcionários, refletem o quê? A mudança e a transformação social que a gente está vivenciando na parte trabalhista. Por quê? Tem-se a busca pela melhor qualidade de vida de forma geral e dos funcionários também. O funcionário que tem uma boa qualidade de vida no trabalho é um funcionário que vai trabalhar satisfeito, o serviço dele vai render e vai gerar, né, vai gerar mais renda para a empresa, ele vai ter uma valorização maior. Uhum. Igual licença PET, você falou licença PET. Licença PET, licença PET, folga menstrual e semana de 4 dias. No caso, a licença PET é em caso de morte, né, do animalzinho, ou até doença, a empresa cede aqueles dias necessários, porque por mais que muitas pessoas falem assim, nossa, mas cachorro morreu, o bicho morreu, é algo que transtorna a vida da pessoa que tem aquele animal como praticamente um ente da família, né? A gente cuida e tal. Então, as empresas, alguns anos atrás, vamos dizer assim, bastante tempo atrás, há uns 20 anos, teve uma empresa de grande porte do setor calçadista que colocou creche para que as funcionárias pudessem deixar as crianças próximas na empresa via creche. Então, eles abriram tal, e são ações bem positivas, né? Mas, em contrapartida, tem situações de que, aí falando especificamente sobre a questão da mulher, que as mulheres elas sofrem dificuldade do trabalho e até de conseguir emprego por serem mães, se são mães numa situação em que há, né, o casamento, o pai da criança ali e tal, já tem uma certa dificuldade. Quando são mães solos, né, no caso, que
são sozinhas ali, cuidando do filho, têm maior dificuldade ainda para conseguir emprego, porque as pessoas, as empresas acham que essa pessoa, essa mãe, vai faltar muito mais do que um homem, no caso. Entendi. Eu vejo da seguinte forma: quando a mulher ela é inserida no mercado de trabalho, ela não tem como desvincular essa questão familiar, né? Essa questão doméstica, esse lado dela, porque reflete, né? Acaba refletindo de certa forma. Só que o empregador, a organização, né? A estrutura da empresa, ela tem que se preparar, ela tem que ter esse viés, né? Olhar não a mulher como um fardo, né? Na linha de produção, ou um fardo na área que ela trabalha. Tem que enxergar o colaborador como um ser humano. As empresas hoje em dia, uma boa parcela delas já estão tendo esse olhar mais humanístico, sabe? Deixando de enxergar o funcionário, a funcionária, somente como um fardo que pode, igual como você mesmo disse, a mulher ela pode estar mais suscetível a ter que faltar, ou por motivo de saúde, né? Mas infelizmente a gente tem ciência que uma boa parte da estrutura, né? Estrutura empresarial, ainda tem uma certa discriminação, receio com relação a essa situação da mulher. Mas são coisas que a mulher que estiver vivenciando, passando por esse tipo de experiência, ela tem que ficar atenta, porque ela não pode ser discriminada por ser mulher, por ser mãe, por estar passando por um momento de enfermidade. Ela tem que lutar pelo seu direito. Ela não pode simplesmente, o patrão falou para mim que por eu ser mulher, sabe? A gente ouve muito isso ainda. Isso. Que, sabe, aquelas conversas, a famosa conversa encostada, né? Então, fala ali de lado. Fala ali de lado para servir para você que é mulher. Uhum. Então, assim, essa mentalidade na atualidade nossa tem que mudar. E para mudar depende de mim e depende de você que está nos ouvindo aí. Se formos passivos somente, a gente não vai conseguir valer os nossos direitos. Tem um livro que eu li uma vez que fala, logo no início do meu curso, fala a luta pelo direito. Às vezes a gente pensa assim, mas é direito, eu não preciso lutar, né? Mas não. Para você ver o seu direito efetivado, ele realmente cumprido, você tem que bater o pé, você tem que exigir. Porque o fato de estar escrito nem sempre diz que vai ser cumprido. É o caso do trabalho escravo, né? Ainda hoje, em pleno século XXI. Adriano, nós vamos indo aqui, pessoal, para o finalzinho, já tá, são 11 horas já. Eu quero agradecer muito. Agora eu quero que você coloque aí o telefone para contato, endereço. Quem quiser procurar o advogado Adriano Rocha. Onde te procura, Adriano? Onde te encontra? O meu escritório fica aqui na rua ao lado, né? Rua Custódio Ribeiro Sobrinho, número 19C. Fica em frente à despachante Nili Derval. O escritório é Smergiassi e Rocha. O meu sócio é João Inácio Coragem Smergiassi. Estamos ali para atender a população de Guaxupé em seus direitos. Tá, e telefone? Telefone 35 9 9248 9927. Obrigada, Adriano. Deus te abençoe muito por essa participação. E, pessoal, precisando, entre em contato com o Adriano. Quer tirar dúvidas? Entre em contato com ele aí. Bom dia, bom fim de semana para os nossos ouvintes.
O Estúdio C, a voz e a vez da comunidade. Participe você também e ajude no desenvolvimento da nossa cidade. Rádio Comunitária 87 FM de Guaxupé. Esta é rádio de verdade.